Muito bem, vamos para o nosso texto, Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos orar? Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos dá a tua palavra para dela desfrutarmos, nos regozijarmos, para entendermos a sua vontade, porque queremos em tudo agradar ao Senhor. Nós dependemos do Senhor, da iluminação do teu Santo Espírito, para compreendermos as tuas verdades. Por isso vem, nós pedimos, abra os nossos corações, abra o nosso entendimento, para podermos desejar ardentemente fazer aquilo que é a tua vontade, sabendo qual é a tua vontade. Nos revela a tua vontade, pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Estamos então no nosso texto, é um texto é um texto clássico. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida, no alto dos meus 5 anos. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Esse foi o primeiro versículo que eu aprendi na vida. E foi através dele que eu entendi a minha pecaminosidade. Todas as noites eu ia dormir e eu sabia que eu não honrava meus pais, eu não obedecia a eles de uma maneira perfeita, mas bem longe disso. Eu brigava com os meus irmãos e isso era desobediência. Então eu era corrigido, e aí quando eu ia dormir eu sabia que eu era pecador, e como pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, e quando a gente fala de lei não é algo etéreo, né? Não é algo nas nuvens, mas é algo que é pertinente a nós. São mandamentos específicos. Quando Paulo fala isso, ele fala: não teria conhecido pecado se ele não dissesse não cobiçarás. Então, o que pegou Paulo foi a questão da cobiça, e o que me pegou foi a questão da obediência. E provavelmente, com respeito a filhos, é uma das primeiras coisas que pega. É uma das primeiras oportunidades que o filho, que a criança tem, de mostrar o quão perversa, o quão pecadora ela é quando os pais dão alguma ordem para ela e ela tem ali a chance de testar e provar a sua própria pecaminosidade, né? Então ele vai falar aqui, é bem interessante a diagramação, que a gente vai notar algumas coisas que geralmente não notamos no dia a dia, né? Ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. A ordem, ela é colocada na segunda pessoa do plural, é vós, né? É o tu na primeira, vós na primeira, tu na primeira pessoa do singular, vós na primeira pessoa do plural, e ele está exortando a igreja
E os mandamentos vêm: maridos, amai vossas esposas, mulheres, obedecer aos vossos maridos, e aí servos, pais e filhos também. Então, ele sempre está falando para as pessoas como um todo. Mas quando ele continua o texto, ele fala o seguinte, eu já volto para cá, mas ele fala assim, honra teu pai e tua mãe. Aí você se pergunta, o que você esperaria aqui? Honrai, né? Vós, filhos, honrai vossos pais e vossas mães. No entanto, Paulo faz uma citação bem literal da lei e coloca o texto na primeira pessoa, na segunda pessoa do singular. É muito interessante isso. A lei, os 10 mandamentos, eles são escritos no imperativo, na segunda pessoa do singular. Você, ou tu, né? Embora você seja conjugado como terceira pessoa, você é a segunda pessoa, né? E ele fala, não cobiçarás, tu não cobiçarás, tu não terás outros deuses diante de mim, tu guardarás o meu dia de descanso, tu não adulterarás, tu não matarás, e assim por diante. E aí, quando fala dos filhos, ele fala, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra. É interessante que esse mandamento, ele não somente, Paulo, ele coloca aqui, é o primeiro mandamento com promessa, né? Mas ele não somente é o primeiro mandamento com promessa, mas se você for olhar em Êxodo 20, na lei, ele é o único mandamento com promessa. Todos os demais mandamentos, estou falando especificamente do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Você tem várias outras promessas e tal, mas uma promessa inserida dentro do texto da lei é a única promessa. Para que seja de longa vida sobre a terra, para que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra, está vinculada exatamente a algo que faz uma transição para os mandamentos mais pessoais ou interpessoais, né? Você tem ali o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, tal. E aí você já tem, vamos pegar aqui, eu vou pegar a lei rapidinho. Ana, vou pegar um pouquinho sua Bíblia, tá? A Ana está do meu lado com a Bíblia aberta aqui. Ele vai para o terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Aí ele chega então no quarto mandamento, que fala sobre o guardar o sábado, né, o dia de descanso. Então ele se volta para o quinto mandamento, que é o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então é um mandamento que faz ali uma transição dessa questão mais de adoração a Deus e indo para o próximo, e ele coloca na linha de frente esse mandamento dos pais. Por quê? Eu acredito que é porque seja a primeira oportunidade que a criança tem de obedecer a Deus quando está aqui. É quando ela tem essa relação com os pais. E aí aqui ele vai falar assim, ó, pois isto é justo. O primeiro senso de justiça que a criança pode ostentar é a gratidão aos pais, que é feita por meio da honra e por meio da obediência. O primeiro referencial de Deus, da pessoa de Deus, do Deus que está nos céus, que a criança tem, são seus pais físicos.
Se uma criança não honra os seus pais que vê, como pode amar a Deus que não vê? Né? A gente pode usar um argumento a fortiori, e esse argumento é repetido no Novo Testamento, sobre o honrar, né, os pais. Então, no caso de prover sustento para pais que não tenham sustento, né? Mas aqui no caso ele vai falar isso é justo. Então, quando você obedece aos pais no Senhor, você está na verdade fazendo algo que é justo. Os pais são os progenitores, ou seja, aqueles de onde você ganhou a vida. Eles são aqueles que te trouxeram para o mundo e, de fato, sem eles você não existiria. Nós não acreditamos na pré-existência da alma. Não acreditamos que eu existia no século XIV, XV, não sei, 2000 anos antes de Cristo. Eu estava num celeiro de almas. E então, certo dia, chegou lá o anjo e falou: é sua vez, rapaz, vamos lá. Então eu vim para a Terra e encarnei nessa família que Deus escolheu para mim. Na verdade, nós não acreditamos na pré-existência da alma. Nós acreditamos na pré-existência de Deus, ou seja, que Cristo ele já existia antes, né, de ter nascido, mas nós, como não somos Deus, não somos deuses, né, nós surgimos a partir da concepção. Quando somos concebidos, é que nós surgimos nesse mundo. Por isso nós devemos totalmente a nossa vida, claro, a Deus, que é quem cuida e quem planejou todo esse processo, é quem nos dá a vida, é quem nos dá a respiração, é quem cuida de nós e, em segundo lugar, a nossos pais. Sem eles, nós não existiríamos. Eu lembro que quando eu me formei, eu fiz um discurso de formatura no seminário. Aí eu fiz uma brincadeira, né? Eu falei, meu pai, agradeço meu pai, minha mãe. Meu pai vem do contexto presbiteriano, toda a família dele, até onde se pode ver para trás, é presbiteriana. E minha mãe, toda a família dela é metodista, né? Até onde se enxerga ali para trás também. Eu falei que a mistura de presbiteriano com metodista dá batista. E eu agradeci aos meus pais, porque eu falei, sem vocês eu não estaria aqui. Parecia engraçado, o pessoal deu risada, e talvez fosse engraçado, né? Mas, de fato, uma verdade muito grande por trás disso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não, não vai dar certo. Tá. Mas aí, continuando o texto, ele fala, então, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Essa é a promessa que Deus deu. Deus abençoa os filhos que obedecem seus pais. Deus abençoa os filhos que honram seus pais. E o contrário disso também é verdade. O contrário disso, de que a maldição de Deus está sobre os filhos que desobedecem os pais, também é verdade. Hoje, muitos jovens, eles morrem muito cedo e, digamos, um jovem pode realmente, pela soberania de Deus, por Deus saber algo que nós não sabemos, ele pode ser levado antes da hora, né? Antes de chegar à velhice, mas, no geral, os jovens que morrem tão cedo são jovens que se envolvem com coisas que vão diretamente contra a vontade dos pais. São jovens que se envolvem com tráfico de drogas, tráfico de armas, bandidagem, prostituição e
ou jovens que começam a ir para balada, essas coisas, e aí daqui a pouco já vem as brigas e as questões que já destroem a vida. E até por mais que ele viva bastante tempo, a pergunta que se faz é: será que vale a pena viver aquela vida que ele está vivendo, né? E muitas vezes começa aqui, quando os pais chegam para um jovem e falam: filho, não anda com essa gente não, cuidado com esse tipo de gente com quem você está andando, ou faz isso, faz aquilo, e é aqui que então que tem essa questão. Por isso os pais que querem que os filhos tenham longa vida e sejam abençoados por Deus, são pais que zelam para que os filhos honrem e obedeçam a eles, né? É uma questão de vida ou morte. E ele vai falar aqui: vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui existe uma ordem, então, para os pais, para não provocarem os filhos a ira, e aqui tem uma enormidade de interpretações do que isso significaria, né? Poderíamos dar alguns exemplos e tal, mas talvez uma ideia de provocar os filhos a ira, uma ideia bíblica disso, ou seja, a partir de contextos bíblicos, de filhos que se iraram ao longo do tempo, né? Talvez você vá para José e seus irmãos, e quando os pais de José, ou o pai especificamente, colocava José como um filho preferencial, os irmãos dele ficaram irados. Eles também eram filhos dele. Eles não viam com bons olhos aquilo, né? De, de Jacó colocar José como principal. E isso foi uma das questões que provocou os filhos a ira. Também você pode provocar um filho a ira quando você não age como Deus age. Quando Deus promete algo, ele ele dá aquilo. Se ele promete uma surra, ele dá a surra. Se ele promete um brinquedo, ele vai dar um brinquedo. E quando você não corresponde àquilo que você fala com o filho, você o provoca a ira. Uma outra questão que você pode provocar os filhos a ira, eu falei que é bastante coisa, eu vou só para algumas, né? É quando você vive uma vida de hipocrisia. Ou seja, o seu filho conhece, o seu filho sabe quem você é. E na frente das pessoas, na igreja ou em outros lugares, você é um e em casa você é outro. E aí tem até a história de, não sei se é verdadeiro ou não, mas de família, onde os filhos pediram para o pastor se não podiam se mudar para a igreja, porque era tão bom o pai, o relacionamento com o pai na igreja, que eles achavam que a igreja que fazia a diferença, né? Mas tem várias formas de provocar os filhos a ira. Mas aqui, especificamente no nosso texto, na nossa diagramação, só vou dar uma silenciada aqui, está meio barulhento meu celular. Pronto. Mas aqui na nossa diagramação é interessante que ele coloca um mas aqui, tá vendo? Essa conjunção adversativa aqui, que coloca o que está para baixo em oposição ao que está para cima. Então, ele está contra o provocar os filhos à ira. É criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, uma das questões que ele coloca aqui, criar os filhos na disciplina do Senhor, né? Se a gente poderia colocar esse do Senhor como se referindo às duas coisas, é a ideia de dar a eles a questão da rotina,
a ideia de corrigi-los, corrigir o que está errado, e a ideia de admoestação é uma ideia de chegar do lado, né, de ter uma conversa às vezes até mais dura, mas também está inclusa a ideia de conselho, do conselho do Senhor. E a lei, ela geralmente se refere a isso, a você ensinar o seu filho, estando no caminho, quando acordar, quando levantar, quando for dormir, em casa, de você ter uma instrução positiva, não simplesmente corrigi-lo por aquilo que ele deveria ter feito, ou que ele não fez, mas dar uma instrução positiva, ou seja, ensiná-lo a fazer o que é certo. Então, não é simplesmente corrigi-lo por fazer o que é errado, mas é ensinar a fazer o que é certo, ensinar o modo correto de agradar a Deus e de temer o seu nome. Tá? Então, aqui nós temos esse relato para os filhos, o relato para os pais, e eu vou correr um pouquinho aqui, eu queria gastar um pouco mais de tempo ali em cima, mas aqui eu vou dar uma corridinha. E ele fala que, quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Vai falar sobre os servos, e especificamente aqui no contexto de Efésios, é a ideia do escravo, né? Embora, com certeza, o jornalheiro, né, aquele que trabalhava por dia, possa ser incluído nisso, mas é até um servo aqui que ele não tinha muita razão para obedecer de coração, né, o seu senhor, por estar numa condição ali tão ruim, né? Mas aí Paulo coloca ele no seu lugar e fala: ó, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. E aí ele vai chegar aqui que eu vou amarrar tudo, né? Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Então, aqui ele amarra com essa ideia do jornalheiro, né? Ou seja, quer seja escravo ou livre, você tem o seu senhor, né, o seu patrão, você vai receber o seu salário de fato do Senhor. Então você vai fazer o seu melhor, mesmo quando o seu patrão não estiver olhando, e até principalmente quando ele não estiver olhando, né? Com aquele temor nos olhos, como talvez Agar, né? Que encontrou Deus que me vê, Deus que vê, e ele trabalhando com temor e tremor, claro que não com medo do seu patrão, mas com medo do próprio Deus, recebendo o salário não do seu patrão, mas do próprio Deus. Aqui está falando que quando o servo ele serve o seu senhor segundo a carne, né? Ou seja, o senhor físico ali, para não dar a interpretação de que aqui seria uma coisa espiritual, ele dá ênfase ao segundo a carne, viu? É isso mesmo que você está entendendo, né? E quando ele trabalha para esse senhor segundo a carne, como a Cristo, não como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, quando ele faz isso, quem paga o seu salário é o próprio Senhor. Então você recebe de Deus a sua recompensa. Por isso nós somos exortados a fazer sempre o nosso melhor o tempo todo, porque isso glorifica e isso honra a Deus, e afinal de contas, é a Deus que nós estamos servindo. Não é aos homens, é a Deus. Você que é funcionário público, não é ao poder público que você está servindo, é a Deus. E
isso muda tudo, né? Muda todo o modo de você pensar, de trabalhar. Inclusive, quando você se esforça ao máximo, vamos pensar um vendedor, né? Se esforça ao máximo e acaba não efetuando a venda, mas Deus viu o seu esforço, viu que você fez o seu melhor e ele vai recompensar você. Na hora certa, ele vai te recompensar. Então, essa é a ideia de que há um Deus nos céus que olha, que nos olha e que valoriza essa relação de empregado-patrão, né? É um pouco diferente aqui do, do marxismo. No marxismo, a ideia de onde vem a esquerda, né? De onde vem o socialismo, a ideia de opressão, ela está ligada a muitas coisas e dentre elas a relação patrão-empregado. O empregado ele sofre, ele é oprimido porque tem um patrão que manda nele, que o oprime, que suga as suas energias, né? E uma vez que ele for libertado dessa relação, então ele vai poder ser um homem bom. Aqui, o que Deus está falando aqui é que, na verdade, quando você serve a Deus, você já está meio que livre dessa opressão, né? Você está fazendo de coração a vontade de Deus. E aí ele vai falar dos senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. Ou seja, quando Deus olha para o empregado e para o patrão, ele não fica maravilhado, ele não fica encantado. Olha, esse aqui é o patrão, rapaz, esse é o patrão, né? Agora você me impressionou. Quando você aparece com uma Ferrari para Deus, ele não olha para você e fala, fiquei impressionado, né? Como nós poderíamos impressionar Deus com algo? E quando Deus olha para o patrão, olha para o empregado, de fato não há nada que o impressione, né? Em, em você ser um patrão. E também ele não é impressionado com você ser um empregado, como alguma coisa humilde e tal. Na verdade, o que está sendo colocado aqui é que para os patrões e os empregados, ambos devem ter como referencial a pessoa de Deus e o modo como Deus nos recompensa. Ou seja, para Deus não há acepção de pessoas. Então, esse é o nosso texto. Eu vou continuar esse aqui que faz uma transição. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, faz uma transição para o próximo, né? Que é a ideia de que quando eu honro meus pais, eu estou olhando como para Deus, e eu consigo fazer isso na força que Deus dá. Quando eu olho para os filhos, eu não provoco a ira, os crio na disciplina, na demonstração do Senhor, na força que Deus dá. E aí a mesma questão dos servos, mesma questão dos patrões, né? Então esse é o nosso texto, esse é um texto precioso, muito, muito prático, que nós temos a oportunidade de praticar o tempo todo. Então, deve ser um texto que deve estar na nossa cabeceira, né, na nossa cama, mas também deve estar no profundo dos nossos corações, entendendo que nos nossos relacionamentos nós devemos sempre ter em conta aquilo que agrada a Deus. Devemos sempre ter em conta que, no final das contas, quem vai nos recompensar é Deus. Bem, esse foi o nosso estudo e nós vamos